já está gravando. Eu vou só informando que essa audiência ela conta com o serviço de Libras, né? E até por conta disso também vou fazer aqui minha audiodescrição. Me autodeclaro um homem pardo, de cabelos grisalhos, e estou aqui usando um fone, um headset. É, Estou com uma camisa quadriculada azul e branco, e ao fundo está desfocado aqui a imagem atrás de mim. É, Feita essa audiodescrição, eu dou as boas-vindas aqui à doutora Melissa, que é a nossa juíza auxiliar, né? E aí, deixando claro aos senhores, né, que fizeram a última audiência de abertura com a doutora Maria Luísa e agora terão a honra de estar na primeira audiência de inspeções de ciclo presidida pela doutora Melissa, e a quem eu passo a palavra para fazer a abertura dos trabalhos. Mais uma vez, eu dou bom dia a todos. É um prazer poder iniciar também os trabalhos aqui da Corregedoria, dando sequência à Corregedoria do desembargador James e da doutora Maria Luísa, né, que começaram essa inspeção, e a gente agora finaliza com o início da gestão do desembargador Ricardo e aqui o meu auxílio aos trabalhos, né? Reforçando sempre que a atividade da corregedoria é uma atividade que inicia pelo apoio, né? A função correcional, ela é, sobretudo, uma função também de apoio, e a gente já se coloca à disposição para esses apoios que forem necessários, tá? Já de início também, já observo aqui que pelo o relatório prévio que me foi encaminhado, nós não temos nada de grave localizado em nenhuma das duas zonas, né? As zonas, na verdade, no plural, de nenhuma das duas comarcas, tá? Nem Miguel Alves, nem União. São pequenas correções fáceis, simples e que certamente serão feitas rapidamente. Então, é uma conclusão tranquila, e a gente já se coloca à disposição também para o auxílio do que for necessário, tá certo? Eu não fiz a audiodescrição, Hugo, seria importante? Tá mutado o teu. Pode fazer, doutora, sem problema. Tá. Seria necessário, então, eu fazer e todos os que de alguma forma participarem? Sim, sim. Vou fazer de uma forma bem sucinta. É, Então, fazendo minha audiodescrição, sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, uso óculos, estou utilizando um casaco azul e o fundo claro, né? Acredito que essas sejam as informações fundamentais aqui para a gente continuar. Bem, aberta aqui a nossa reunião de encerramento, eu vou passar a palavra para o Hugo, porque ele vai fazer a leitura dos pontos importantes. Hugo, com a palavra. Tá no mudo também, Hugo. Eu tive um pequeno problema aqui no meu SEI, aí eu vou pegar bem aqui um PDF com esse mesmo relatório, tá? Só um minutinho. Quer que eu lhe passe pelo WhatsApp? Ou você consegue fácil? Não, já consegui aqui. Estou abrindo ele aqui, porque nele tá mais detalhado. Eu mandei só os tópicos para a senhora. Pois bem. É, Primeiro destacando, né, que não houve nenhum recebimento de denúncia, bem como nenhuma constatação de falha de natureza grave, né, nenhuma inconformidade de natureza grave, e até por isso, nos termos do provimento 3 de 2023, será elaborado um relatório definitivo, né, que esse relatório já vai ser disponibilizado hoje no 5, aliás, no CICEL, no SEI, ele, ele é apenas o preenchimento do formulário lá do sistema 5,
certo? Então, o relatório com as sugestões de providências, tanto para a administração superior, como para a corregedoria e para as zonas eleitorais, esse será objeto de um relatório que vai assinado pela doutora Melissa, certo? E aí sim será encaminhado para as zonas eleitorais para que tome as providências que serão determinadas pelo corregedor, tá certo? Então, eu vou fazer a leitura desse relatório, destacando que a zona 16 de União, ela a gente faz sempre um comparativo com a última inspeção. A última inspeção ocorreu em outubro de 2019, certo? E das 18 inconformidades que foram relatadas naquele relatório, 10 sofreram evolução, ou seja, houve alguma melhoria, né, significativa melhoria, ou então, e 8 permanecem ou passaram a ter inconformidades. E é em relação a elas que eu vou fazer o breve relatório aqui. Volto a dizer que é um relatório sucinto, resumido, que a descrição das amostras e de tudo que foi verificado vai estar disponibilizado no SEI ainda hoje, tá? Em relação à 16ª zona, publicação de lotes de RAI. Eram publicados quinzenalmente, no entanto, sem a certificação de publicação no DJE. Isso já não se verificou na atual inspeção, onde todos as publicações estavam devidamente certificadas. Informações disponibilizadas ao público. Comparando com a realidade de 2019, observou-se melhoria por conta da divulgação de informações em relação à documentação necessária para as operações do elo, embora subsista algumas inconformidades em relação aos locais de votação, né, que a gente falou lá para o Pedro, e esse é um relatório bem simples, dá para gerar no próprio sistema Elo e disponibilizar ao público. A emissão de expedientes. Em 2019, a zona eleitoral ainda mantinha uma série de expedientes que eram controlados de forma manual pela zona, né, por meio de arquivo editável. Hoje, todos os expedientes são emitidos no próprio sistema SEI com a numeração automática gerada pelo sistema. Duplicidades de inscrições eleitorais. Houve uma diminuição no número de duplicidades, a gente sempre pega um intervalo de 12 meses. Por quê? Porque a duplicidade, ela indica alguma falha na análise do atendimento. E aí, em 2019, houve 9 ocorrências, que já é um número baixo no intervalo de 12 meses, e agora, na atual, só foram encontradas 3. E a segunda parte, que é o tratamento dado a essas duplicidades, que deve ser feito de forma manual, por meio de um processo específico, todos foram atualizados de forma manual. Nenhum foi atualizado de forma automática, que também é um ganho em relação a 2019. O acervo processual, né, constatou-se uma melhoria na gestão processual da unidade em relação ao encontrado de 2019, quando o processo mais antigo tramitava há 12 anos, né, e o acervo processual era de 68 processos. Atualmente, esse acervo é de 48, houve uma diminuição, né, e o processo mais antigo tem 4 anos de duração, e também havia 8 processos que poderiam resultar em perda de mandato eletivo. Atualmente não existe nenhum processo nessa situação. Fornecimento de formulário de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ele era fornecido, mas não era lançado o AS 396 correspondente às informações que se originavam desse formulário. Atualmente, nas amostras que foram analisadas, além de se constatar a distribuição dos formulários, todos estavam com o ASE 396 devidamente lançado lá no sistema Elo. Decisões coletivas de RAI. Foi verificado que a zona, em 2019, ela não fazia uso regular das decisões coletivas de RAI, o que, em 2024, passou a ser utilizado de forma regular, sem nenhum problema. Havia inconformidades também em 2019 em relação ao ASE 388, que é o ASE correspondente à transação penal, né? Nesta inspeção não foi verificado nenhum problema em relação a esse ASE. Havia também inconformidades em relação ao lançamento do ASE 540, que se refere à inelegibilidade, e este ano todos
as amostras que foram analisadas, que precisavam do lançamento do 540, estavam devidamente lançadas. E havia também um problema em 2019, que as substituições de mesários referente ao pleito anterior não estavam sendo publicados, muitas vezes sequer foram feitos editais. E nesse agora, que foi analisado o pleito de 2022, todos os editais de substituição tinham sido feitos, né, expedidos e devidamente publicados. Passemos agora àquelas diligências, aquelas inconformidades que permanecem e que a gente pede, né, a atenção do cartório, tanto do doutor José Eduardo Couto, quanto do chefe cartório, o Pedro, de toda a equipe, né? Alguns desses, inclusive, terminam afetando a administração superior, que é esse primeiro, acessibilidade. A acessibilidade do prédio, ela continua com bastante problemas, certo? Devido a vários ambientes que têm degraus entre eles, principalmente entre o prédio principal e o prédio que abriga o arquivo do cartório, né? Tem muitos degraus e sem opção de rampa. A disposição também das cadeiras no local de atendimento, ele restringe bastante a mobilidade de pessoas em cadeiras de roda. A questão da conservação do prédio também continua em péssimo estado de conservação, com vários pontos de infiltração. A gente, inclusive, conversando com a chefia do cartório, orientamos de não colocar as urnas naquele depósito, porque realmente, além de insalubre para o servidor, é um risco para as urnas eletrônicas, né? E aí, doutor Eduardo, provavelmente o local mais adequado ali vai ser ficar no gabinete do magistrado, né? É algo que o senhor, em contato com a chefia, pode até determinar uma outra sala, né? Mas, a princípio, o que a gente viu como o que teria um tamanho e que impactaria menos nas atividades da zona eleitoral seria colocar no próprio gabinete do magistrado, tá? Em relação ao descarte de material, a mesma necessidade que a gente viu em 2019, a gente verifica agora, necessidade de haver um processo de descarte, e aqui geralmente a gente dá duas dicas. Primeiro, aqui esse descarte deve ocorrer de forma anual. E a segunda é que não há necessidade que haja um único processo de descarte durante o ano, né? Você pode fazer vários processos de descarte para segmentar objetos. Por exemplo, você pode fazer um só para o descarte de caderno de votação. Por quê? Caderno de votação são documentos de fácil localização, fácil identificação e que ocupam um grande volume. Então, você já vai ter o benefício de liberar espaço no seu arquivo, e algo que vai ser feito de forma fácil e rápida. Aqueles documentos mais complexos e que precisam haver uma triagem, você pode deixar em um outro processo para que esse seja feito de forma mais lenta, certo? Força de trabalho. Em relação à força de trabalho, a zona eleitoral contava com um total de 5 pessoas, né, em 2019, certo? E observou-se a manutenção desse mesmo cenário. Só que, em vez de ter 2 requisitados, como havia em 2019, hoje tem apenas um requisitado, só que foi acrescido o atendente cartorário, que é um servidor terceirizado. Então, aqui a melhoria que a gente sugere é que se busque, se tente requisitar mais servidores, porque o eleitorado da zona permite fazer requisição de até 4 servidores, né? E hoje conta apenas com uma servidora, que é a CAT. Livro de inscrição em dívida ativa, né? Foi verificado que já é adotado o modelo atual do Manual de Procedimentos Cartorários, mas que há pendência na escrituração, né? Falta de paginação, de rubrica, mas os lançamentos estavam lá feitos de forma devida. Só mesmo essa parte de formalização da escrituração. Em relação ao ASE 337, que é de suspensão de direitos políticos, foram encontradas algumas amostras com equívocos no lançamento do motivo do ASE, né? Motivo 2, quando na verdade deveria ser o motivo 7. Lembrando que qual é a diferença, qual é o impacto disso? É que o motivo 7 envolve crimes que, ao final
do cumprimento da pena poderão gerar inelegibilidade. Então, é importante que faça-se essa correção das amostras já analisadas e se faça uma revisão de outras ocorridas, pelo menos no último ano. A gente sugere, e a gente informa, na verdade, que essa correção de motivo de ASE, ele é feito aqui mesmo na corregedoria. Então, a zona eleitoral pode encaminhar para o corregedor a informação desses ASE que precisam de alteração do motivo, e a SEASE, que é a seção do cadastro eleitoral aqui da corregedoria, ela vai promover essa alteração. Finalmente, em relação a mesários, houve problema em relação à falta de autuação de processos para apuração de mesários faltosos e também a falta de lançamento do ASE 442, que é o de ausência às urnas, para alguns mesários, né? Lembrando aqui que, em relação a esse objeto aqui, houve uma melhoria lá em relação às substituições, né? Que em relação a isso, melhorou de 2019 para cá. Doutora Melissa, a senhora quer que eu faça a leitura também logo do relatório da 17ª? E eu vou fazer só duas observações aqui, que me parece que estão nas duas também, eu já até antecipo, né? Perfeito. A questão do prédio, né? A gente até comentou, tem um relatório com fotos, eu vi, até brincando, talvez Danilo, não sei, mas com certeza Eduardo vai lembrar que a gente tinha fóruns estaduais piores e fóruns eleitorais melhores. Hoje é uma inversão disso, né? A gente hoje tem fóruns eleitorais num funcionamento muito precário, com orçamento muito diminuto. Quando a gente chegou aqui, nas próprias reuniões de transição, a gente já viu que a gente tem um orçamento muito pequeno para estruturas, e o que a gente já se compromete agora é de levar a presidência aqui do tribunal para que a presidência leve ao TSE, né? Quem sabe a gente vai fazer, eu vou conversar com o corregedor, vamos sugerir isso, não é isso, Hugo? Vamos pensar num reforço orçamentário para que essas estruturas possam acontecer, porque nós, magistrados na ponta, a gente sabe que a gente não tem muito o que fazer, a não ser esses ajustes, coloca numa sala aqui, chama isso, esses pequenos ajustes, mas a gente depende realmente da administração prover essas estruturas para que a gente possa exercer de uma forma mais salubre essas atividades. Das duas cidades, né, das duas zonas, União é a mais delicada, o prédio de União aparentemente parece ser o que está numa situação pior, e isso tudo depende de orçamento, né? Que possamos, então, levar essas informações e buscar esse orçamento para que essas estruturas aconteçam. Com relação à força de trabalho, a gente está aí às vésperas de um novo concurso público que vai envolver a justiça eleitoral, e a gente torce que não demore tanto para que essa força de trabalho seja reforçada, não só com requisitados, né, mas também com o servidor originário da casa. Eram esses dois pontos. Aquela outra questão, Hugo, a gente deixa para o final, do reforço da questão da RAI, né? Deixa para o final. Perfeito. Pois eu Pronto. vou agora Doutora relatar. Melissa, Oi, Oi, Hugo, assim, oi, oi, Eduardo. se vocês me permitirem e Sim, a gente sim. puder fazer fracionado realmente, porque eu tenho outra audiência, e aí Sim, a gente poderia sim. falar de união, eu falar alguma coisa, depois vocês conversariam aí com o doutor Danilo e a gente faria Sim, sim, separado. à vontade, à vontade, à Perfeito. vontade. Então, assim, eu preciso me auto-identificar também, né? Eu sou um É homem, importante. uso óculos, 42 anos, cabelos pretos, estou de paletó preto também. E, assim, me alegra. Eu cheguei em União em agosto de 2023, né? Então, eu não estou com tanto tempo assim na zona eleitoral. Mas, assim, me alegra em saber que grande parte dos problemas aí relatados nas inspeções da Corregedoria eles assim não competem diretamente a esse magistrado, né? Então, problema do prédio, de acessibilidade, de a disposição das cadeiras não permitir aí o trânsito de cadeirantes, realmente são considerações importantes da corregedoria que a gente pode estar até fazendo esse pleito, esse requerimento aí junto à presidência do TRE, mas como a doutora Melissa realmente disse, precisa de orçamento, precisa de o prédio que abriga o cartório eleitoral de União realmente encontra-se num estado de conservação deplorável. Mas assim, doutora Melissa, também eu vejo que nós estamos aqui na Justiça Comum construindo um prédio novo. E
eu entendo, pela previsão aí da licitação, ele ficaria pronto esse ano, no final desse ano. Então, a gente poderia estar vendo até uma cooperação entre o TRE e o TJ para a gente puxar o cartório eleitoral onde hoje abriga o fórum, que é um prédio muito melhor do que onde está o cartório eleitoral, né? No mais, são problemas pontuais, né, de descarte de material, a força de trabalho também, que não depende muito da gente, tá? Como a doutora Melissa disse aí, tem um concurso aí de caráter nacional que pode prover algumas vagas, né? E, assim, não temos nenhum processo que possa resultar em perda de mandato. Eu, quando cheguei, ainda tinha muitos desse tipo, e o doutor Márcio aí, responsável pela cooperação entre as zonas eleitorais, ele nos deu aqui uma ajuda muito grande nesse sentido, que a gente pudesse conseguir julgar todos esses processos. Então, assim, os números, assim, o acervo de 48 processos, como o Hugo disse, eu entendo que é uma coisa, assim, que a gente vai estar resolvendo o máximo de celeridade possível. Não são muitos processos, né, Pedro? E o meu chefe do meu cartório eleitoral também pode falar alguma coisa sobre isso. Mas era isso, agradeço aí a, a inspeção da corregedoria, a colaboração de todos, e rogo que nós tenhamos uma eleição muito tranquila esse ano, porque eu realmente tenho passado por eleições complicadas na minha carreira como juiz eleitoral. Doutor Eduardo, já que o senhor vai precisar sair para a audiência, eu vou antecipar um ponto que eu tinha acabado de dizer para o Hugo para a gente deixar para o final, mas que diz respeito ao magistrado, aos dois magistrados, a todos os magistrados, na verdade, porque é um pedido da presidência do TSE. Então, Hugo, vamos falar logo do envio da necessidade de assinatura diária dos lotes de RAI e envio diário também. Hugo, vamos já explicando e justificando essa necessidade? Perfeito. Doutor Danilo e doutor Eduardo, os lotes de RAI, eles, de acordo com o provimento 4/2021 da CGE, eles eram fechados a cada 5 dias úteis e encaminhados para processamento. Isso terminava com mais 2 dias de processamento, às vezes levava até 9, 10 dias para que o que o eleitor tinha solicitado lá no primeiro dia do lote fosse efetivamente alterado. Em novembro de 2023, a presidência do TSE mandou um ofício circular que depois foi confirmado pela CGE, alterando essa periodicidade para que fosse diária. Só que para que haja o envio do lote para processamento, é preciso que os lotes estejam devidamente assinados e deferidos pelos magistrados. E a gente sabe que a demanda dos magistrados em relação à justiça comum é muito grande. Então, o que que a gente tem orientado? Que se alinhe com a chefia do cartório um horário específico em que o cartório todo dia vai disponibilizar no SEI a decisão a decisão coletiva. E aí, diariamente, o magistrado entra naquele horário e assina o que tiver lá, né? E aí verifica-se, ou seja, melhor horário para o magistrado, onde ele vai ter condição de acessar o SEI, e aí o cartório já fica com essa previsão. Não, todo dia eu vou colocar nesse horário para já o magistrado, quando entrar, ele assina o que tiver aqui disponibilizado. Essa é uma demanda da presidência do TSE e por isso a gente chama atenção, né? Porque nós também seremos cobrados aqui a partir dessa demanda. Eu vou aproveitar também esses dias, acredito que quarta ou quinta-feira da semana passada, seguiu aqui da Corregedoria 2 listas. Uma lista de baixas, né, de processos aptos à baixa, e uma lista de processos, o que são considerados antigos pela Corregedoria nacional, né, que são aqueles de 2021 para trás, né? E aí eu vou só pedir que vocês atentem para eles, né? No caso de União, as baixas acho até que já foram feitas, né, Hugo? Foram feitas durante a própria inspeção. Fernando, confirma aí para mim que o Fernando é quem fez Pronto, a acredito análise dos que processos. eu até pedi no dia, eu digo, vamos fazer logo as baixas, porque isso já tranquiliza com relação a essas baixas, eram processos aptos à baixa. E o outro são os julgamentos, né? Deixa eu ver aqui. São 5 processos para julgamento, estão entre 2020 e 2021, né? A corregedoria, o corregedor deu prazo até o dia 30, mas a possibilidade também de justificar, porque muitas vezes não está ainda
apta a julgamento, falta alguma diligência, falta alguma coisa nesse sentido. Mas são processos, eu destaco, muito importantes, porque eles impactam em toda a pontuação do tribunal, né? Em toda a questão da premiação, aqueles impactos que hoje para os tribunais é o ouro. Então, a gente encaminhou as listas feitas pelo setor competente, e aqui a gente só destaca e chama atenção da necessidade de acompanhamento desse, em relação à união desses 5 processos, tá certo? As listas foram para vocês. Mais alguma observação? Eu deixo também a possibilidade da fala. É o Pedro, né, que está aqui O chefe de cartório é o Pedro. Pronto, Pedro, o doutor Eduardo também, se ainda quiser fazer alguma observação, Pedro, para que a Só gente por... possa finalizar a união e passar para a zona seguinte. Perfeito. Só pedir ao Pedro aí para me enviar esses 5 processos aí que a doutora Melissa fez menção, que estão impactando aí as metas do TRE, para a gente dar uma analisada e ver se a gente encerra isso aí, tá bom? Certo, doutor. Obrigada, doutor Eduardo. Tá certo. Bom dia, meu nome é Pedro, sou chefe de cartório da 16ª Zona. Minha autodescrição: sou homem branco, tenho cabelos compridos, uso óculos e barba. Quanto a esses procedimentos, já explicando sobre os 5 processos que estão faltando o julgamento, eles estão em fase de análise. Falta realmente a elaboração dos pareceres conclusivos por minha parte e repassar para poder terminar o trâmite, né? Quanto aos outros 4 processos que estão em fim de andamento, um foi arquivado já durante, o Fernando pode confirmar já já, até acho que no primeiro dia de trabalhos. O segundo estava faltando só realmente fazer o lançamento do ASE respectivo do candidato, que era uma prestação de contas de campanha. Os outros 2 está faltando também só terminar a última fase, porque foram desaprovações de contas e teve uma mudança no trâmite. Nós também já estamos providenciando. Nós tivemos natural acréscimo de atendimento ao público neste fim de alistamento, o que tem impactado nisso, né? A gente tem que ter dedicado mais tempo no auxílio à atendente cartorária e à requisitária que estão fazendo o atendimento, o que está um pouco impossibilitando que dê andamento a esse processo, mas são dados a devida prioridade para a gente poder concluir dentro dos prazos estabelecidos. Ok, realmente foi até bom você falar para a gente reforçar. A gente está no período aí de cadastro, né? Um período muito intenso, né? Que é a fase de alistamento, tudo que diz respeito ao cadastro, até 8 de maio. E qualquer problema, nos reportar. A gente vai ter aí, provavelmente, lá no final desse período, uma intensificação dos trabalhos, mas já estamos numa rotina diferente, né? Até o dia 8 de maio. Doutora Pronto, Melissa, então a gente. se a senhora me permite, é só Sim, pontuar sim. 2 coisas. A primeira, em relação a isso que o Pedro falou, a própria equipe de inspeção verificou isso, né? E aí eu tive a curiosidade de emitir um relatório e, em média, os 11 primeiros dias do mês de abril, o cartório estava fazendo atendimento 50 eleitores por dia, o que corresponde a dois atendimentos a mais do que a capacidade de 2 kits biométricos, certo? Então, 2 kits biométricos têm, em média, a capacidade de fazer atendimento de 48 eleitores. Eles estão com a média de 50. Então, para ver como o acréscimo realmente tem ocorrido nesse período. E o outro ponto que eu queria tocar era em relação a essa melhoria em relação à força de trabalho, doutor Eduardo, que tem uma parte que depende da Justiça Eleitoral fazer o concurso e prover esses servidores, mas tem uma parte que vocês podem fazer também, e aí eu sugiro até uma prática que a gente encontrou na outra zona, né? A chefia de cartório nos apresentou um edital de publicação de divulgação de interesse em requisitar servidores da prefeitura. E aí coloca-se lá os requisitos, né? Que tem que ter não pode estar em estágio probatório, tem que ser concursado, a série de requisitos, para que se analise depois o requisito principal, que é o envolvimento ou não desse servidor com a política local, Política local. né? Mas aí você potencializa, né, fazendo esse chamamento público a pessoas que às vezes estão insatisfeitos, não querem estar lá
na prefeitura e pode vir contribuir aqui com a gente, claro que preenchendo todos esses requisitos. E aí, volto a dizer, Miguel Alves tem condições de ter 3 requisitados, está com apenas 2, e aí já lançou esse edital para ver se consegue preencher essa terceira vaga. E União tem possibilidade de ter até 4 requisitados e está com apenas 1. Então, seria só uma dica e uma sugestão que a gente colheu justamente na outra zona eleitoral, certo? Muito, muito importante, seria interessante. A boa prática que já pode ser passada de uma para outra. A gente mandou essa semana, não foi, Pedro? Não sei, a gente mandou um ofício para as prefeituras pedindo realmente esses servidores, mas vocês sabem como é que ocorrem as eleições municipais, né? Então, assim, é difícil a gente encontrar esses servidores que preenchem esses requisitos de não ter um interesse político, né? Eu me lembro no tempo que o desembargador Edivaldo Moura era o corregedor eleitoral, eu estava em Pio Nono, e lá nós não tínhamos nenhum servidor do eleitoral. Só tinham servidores requisitados. E aí aquela briga dizendo que tinha interesse. Aí o desembargador Edivaldo Moura pediu para eu responder. Eu disse, rapaz, eu não vejo nenhum servidor aqui que não tem interesse político. Todos têm um lado. Então, assim, a gente trabalha assim dentro do possível, tentando filtrar o máximo possível, mas essas questões de interesse eleitoral realmente são muito delicadas. Talvez o edital seja um facilitador para você, Eduardo. Com o edital, tu tria. Claro que quem tem interesse político também vai se submeter ao edital, né? Vai Exato. tranquilamente. Mas aí você vai ter as opções que por vontade, né, se disponibilizam. E aí aquelas informações que a gente vai pegando nas cidades menores e consegue, quem sabe dentro disso aí você consiga fazer uma peneira e conseguir pelo menos É. mais 1 ou 2 aí no teu auxílio. E recentemente nós ganhamos um servidor aqui concursado que veio de Altos, né? Teve alguma servidora, teve algum problema lá em Altos e chegou aqui para a gente, né? Tá também colaborando aqui conosco, né, Pedro? Ótimo. Sim, doutor. A Socorro está trabalhando conosco, né? E só acrescentando, retornando ao ponto que a gente falou da questão do acréscimo do atendimento, essa semana o Hugo e o Fernando testemunharam, né, que foram feitos mais de 100 atendimentos online, sendo que as duas atendentes, tanto a Kátia, que é a nossa requisitada, quanto a atendente cartória, não tiveram a possibilidade de pegar esses atendimentos online, né? Foi eu que tive que fazer exatamente no tempo que ajudaria nessa questão dos processos. Então, além do acréscimo no atendimento presencial, tem um acréscimo no atendimento online. Johnny, depois, por favor, me manda o modelo desse edital para a gente poder adaptar, porque realmente é um procedimento que nós não tomamos, o Hugo sabe, todos da corregedoria sabem, a gente já está há anos fazendo ofícios às prefeituras, tivemos até um requisitado que hoje está no fórum, que ele começou a trabalhar conosco na revisão biométrica 2015, e ele não pôde continuar porque o cargo dele não estava de acordo com os critérios, né? Uma pessoa muito competente, foi muito importante o trabalho dele, mas quando passou o prazo da última prorrogação da requisição dele, a gente não pôde mais continuar com ele, que é o Raimundo, doutor Eduardo. Então, assim, foi muito Perfeito. competente, muito precioso o trabalho dele, mas devido a essa questão da inadequação do cargo dele no órgão de origem, a gente não continuou. Mas já vamos aprimorar esse procedimento da parte do cartório, querendo esse modelo aí do Johnny, outros modelos de outros colegas, para a gente poder e tentar garimpar mais, porque a gente já garimpamos há bastante tempo e não conseguimos mais outras pessoas, né? E fazendo, assim, uma homenagem que a Kátia realmente tá trabalhando bastante nesse ponto, suprindo toda essa necessidade que a gente está tendo. Aparecem sempre esses anjos, né, que vão ajudando e nos auxiliando. Hugo, tem mais alguma boa prática que você queira sugerir antes da gente finalizar União, que você queira apresentar para eles? Perfeito. Outra coisa que a gente encontrou em Miguel Alves, que a gente reputa como boa prática e que pode ser replicada em outras zonas eleitorais, inclusive na de União, é que ele faz o preenchimento prévio das atas das mesas receptoras de votos. Qual o benefício dessas atas preenchidas previamente? Primeiro, que não corre risco do mesário preencher de forma equivocada a identificação da zona, né? Ou da sessão e local de votação, não deixa de reportar o nome dos mesários e fica mais fácil dele só marcar um X. Houve ausência de mesário, ele só faz marcar. Houve problema, vai só marcando com o X, isso facilita muito. E ele bolou também uma ata, que essa não existe, né?
como formulário, uma ata destinada aos coordenadores de acessibilidade, que ela tem, a nosso sentir, dois benefícios. O primeiro é que relata ocorrências havidas nas áreas comuns dos locais de votação, certo? Que não ficam sob a verificação dos mesários. E a segunda é que ela serve como presença, porque se o coordenador de acessibilidade não for até uma sessão e registrar a presença, você não tem como verificar se ele foi presente ou não, a não ser que haja alguma reclamação. Se ele preenche a ata e relata a ata, serve inclusive como presença para que você lance depois no sistema ela, no registro de mesários, e aí ele tem acesso ao mesmo benefício dos demais mesários, que é a DTE, né? A disponibilização da declaração de trabalhos eleitorais na internet, ou seja, não há necessidade dele ficar indo ao cartório e demandando o cartório para conseguir a declaração que vai garantir as folgas dele lá no trabalho dele. Então, é outra boa prática que a gente verificou. Pronto, e aí o Pedro já pode, quando receber o edital da primeira boa prática, né, já solicitar esse outro material também, esses modelos para replicar. Perfeito. E, doutora, só para até liberar o doutor O doutor Eduardo, Eduardo. eu queria fazer o registro fotográfico aqui fazendo um print para que a gente mande para a assessoria de imprensa aqui do tribunal. Então, quem puder abrir a câmera, pode abrir que a gente vai fazer o print agora. Ok? Pronto, acabei de fazer. Volta a palavra para a senhora, doutora. Então, vamos finalizar aqui essa parte final da inspeção de união, mais uma vez colocando a corregedoria à disposição para aquilo que a gente pode dar apoio, orientações, enfim, tudo que é trabalho nosso aqui da corregedoria, e agradecendo a participação de vocês, o empenho, reforçando a necessidade que a presidência do TSE tem exigido dessas assinaturas diárias e o envio diário, e também reforçando esse período, né, de cadastro, que é um período extremamente importante, é um período que às vezes gera alguma tensão. A gente recebeu esses dias já, da primeira semana de gestão do desembargador, algumas notícias de tensão nas filas, alguma coisa que a gente tenta evitar, tá? Então, se tiver esse problema, acredito que a participação do promotor, a gente até vai conversar também com o Ministério Público, do promotor ali mais próximo, o magistrado também, isso pode acalmar um pouquinho essas tensões, tá bom? Que são muito naturais, muito típicas desse período de cadastro, que vai aqui até o dia 8 de maio, já está pertinho de acabar, e quanto mais chega próximo ao final, né, mais se avoluma o número de pessoas que vão participar desse cadastro, e a atenção vai aumentando. E no que a gente puder dar apoio, estamos à disposição aqui, desembargador Ricardo, enfático em dizer do apoio a todos que necessitarem nas zonas, nesse período importantíssimo para a nossa festa eleitoral. Me despeço dos senhores, muito grato a todos, estamos juntos. Abraço. Até mais, Abraço, doutor doutor Nilo, até Eduardo, mais, bom doutora dia. Melissa. Até mais, tchau. Então, vamos seguindo agora com as observações específicas da próxima zona, da 17ª Zona Eleitoral, né, cidade de Miguel Alves. Vamos lá, com a palavra. Perfeito, Doutor doutora. Danilo, já cumprimentei no começo, não vou nem... Em relação a Miguel Alves, nós encontramos 20 inconformidades nas inspeções de 2019. Dessas 20 inconformidades, verificamos que 13 sofreram melhorias, evolução, e 7 permanecem ou com problema ou algo que não havia e surgiu, certo? E aí vou começar aqui as inconformidades que sofreram melhorias. Em relação à acessibilidade, né, o prédio realmente que abrigava a zona eleitoral de Miguel Alves em 2019 era um prédio locado, mas que estava em péssimas condições de conservação. Inclusive, havia, na época, um laudo assinado pelo engenheiro do próprio tribunal atestando o risco de desabamento, né, de tão ruim que estava. E aí, da mesma forma, a acessibilidade era terrível, né, muitos degraus sem nenhuma acessibilidade, corredores estreitos que impediu a passagem
de cadeira de rodas, banheiro sem nenhum tipo de adaptação e por aí vai. E aí agora o prédio atual é um prédio que, embora pequeno, né, assim, em relação às necessidades do cartório, ela ainda não é ideal, mas é um prédio funcional, que não tem pontos de infiltração, a gente não verifica oscilações de energia, pelo menos nos dias que nós estivemos lá, é bem estável a energia no prédio, né? As instalações hidráulicas também estão em perfeito estado de conservação. Um dos banheiros tem adaptação, embora os demais não contem com adaptação, mas um deles conta com adaptação, embora parcial. Ou seja, houve uma clara evolução nesse quesito. Em relação à força de trabalho, este quesito também observou uma melhoria, porque houve um incremento do colaborador na atividade fim, né? Então, houve realmente o acréscimo de uma pessoa na força de trabalho por conta da aquisição de um servidor da atividade fim. Aliás, é terceirizado. Mas ainda cabe a possibilidade de requisitar mais um servidor, como a gente disse, o cartório já está buscando isso, inclusive com a publicação de um edital de chamamento, né, para os interessados. Em relação à publicação dos lotes de RAI, não eram publicados quinzenalmente, né? Lembrando que essas publicações elas são diferentes do envio do lote. Você pode enviar o lote, o lote deve ser enviado diariamente, mas a publicação dos lotes é quinzenal, dia 1º e dia 15 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente, né? Eles não eram feitos de forma quinzenal e atualmente a gente viu que, em regra, é sempre feito de forma quinzenal, né? Teve um ou outro mês, e aí quando a gente foi verificar com o chefe de cartório, era justamente os 2 meses em que ele esteve de férias é que não cumpriu esses 15 dias. E aí a gente orientou até de habilitar os servidores requisitados para que eles façam essa publicação também nas ausências dele, certo? Informação ao público. Houve também uma disponibilização de mais informações em relação a locais de votação, em relação à circunscrição da zona eleitoral, que é apenas um município, e por aí vai. A emissão de expedientes também, assim como na zona 16, em 2019, era feito por meio de arquivos editáveis e cuja numeração era controlada de forma manual. Hoje é tudo expedido no sistema SEI. O acervo processual, embora tenha sofrido um pequeno aumento em relação a 2019, mas continua com um acervo bastante reduzido, muito fácil de ser gerido, que havia 5 processos em 2019, hoje há 20. E nenhum deles envolve processos que possam resultar em perda de mandato, né? Então, a gente considera também a gestão processual estar em boas condições. Fornecimento de formulário de pessoa com deficiência e mobilidade reduzida era fornecido, mas não eram devidamente lançados, né? A gente encontrou várias amostras sem o lançamento do ASA 396. Atualmente, além de haver a distribuição, essa distribuição resulta no lançamento do ASA e tudo isso está documentado em processo SEI, certo? A transmissão dos lotes está sendo feita de forma diária, né? Pelo menos do começo do ano para cá. Então, é uma das, assim, que eu faço inspeção, é a primeira zona que tá fazendo esse envio diário dos lotes, né? Às vezes 2 dias, 3 dias, mas é a primeira que eu verifico que está com um envio inferior a 5 dias úteis, né? Então, vários lotes lançados encaminhados diariamente, né? Mas aí a gente reforça aquilo que a doutora Melissa já apontou, a gente ter aquela rotina de colocar num determinado horário para que o doutor Danilo entre diariamente naquele horário e assine o que tiver disponibilizado lá no SEI da zona. Só um minutinho. Em relação às inconformidades relativas ao ASE 396, que é o 388, que é o ASE de transação penal. Também foi verificado em 2019 e já nesta inspeção não verificamos nenhuma ocorrência.
Em relação às justificativas eleitorais, em 2019, a zona apresentava pendência tanto no sistema Justifica, quanto no lançamento de ASE 167 para aqueles formulários entregues no dia da eleição e que os mesários não lançaram na urna, né, que tem que ser feita essa conferência. Não estava sendo feito em 2019, e este ano a gente encontrou o sistema Justifica zerado, ou seja, sem nenhuma pendência, e todos os formulários que a gente utilizou como amostra, todos eles tinham sido devidamente lançados no sistema Elo. Edital de substituição de mesários também, eu até durante a inspeção falei para o Johnny que eu tinha ficado impressionado com a quantidade de substituições, e todas sendo objeto de edital devidamente publicados. Em relação à segurança do prédio, também houve uma melhoria, porque em 2019 o cartório não contava com câmeras de monitoramento, não tinha sistema de alarme, e agora não, ele tem tanto as câmeras de monitoramento como sistema de alarme, embora este, o último, esteja com problema, né? Houve um curto-circuito e ele está sem funcionar já desde fevereiro, né? A chefia do cartório formalizou isso, a secretaria do tribunal, o tribunal ainda não providenciou o reparo desse alarme, né? Então a gente pontua esse problema, mas que antes não havia era de jeito nenhum. Em relação às providências que permanecem, são em relação a descarte de material, que houve uma piora, porque lá em 2018, 19, o processo era do próprio ano, né? Este ano o processo mais recente foi feito em 2022, embora esteja aqui para o tribunal providenciar a análise agora em 2024, foi encaminhado para cá em 2024, mas é importante que se faça essa autuação anualmente, certo? Acesso aos sistemas, né? A gente tinha verificado que havia servidores utilizando o login e senha de outros servidores, e aí este ano havia a terceirizada estava sem login e senha próprios, né? E a gente orientou a chefia que ela tem autorização e ela deve, não só pode, mas ela deve entrar com o seu login e senha. E aí já foi providenciado durante a própria inspeção, e aí já foi verificado que ela mesma está acessando todos os sistemas com o login e a senha próprios. Em relação ao ASE 337, também verificamos a mesma coisa lá da zona 16, que houve alguns casos de troca do motivo 2 com o motivo 7. A gente passou as orientações para a chefia de cartório em relação às providências que devem ser tomadas, né, de formalizar isso para a corregedoria, solicitando que a SEASSE altere o motivo 2 para o motivo 7, nos casos de ocorrência. E houve... Alguém pediu a palavra? Ah, acho que alguém está com o áudio aberto. Acho que a Kátia, pronto, fechou. Ah, beleza. Dando continuidade aqui, em relação ao ASE 540, a gente ainda encontrou algumas inconsistências, né? Ou seja, a comunicação de extinção de punibilidade relativa a crime que ensejava inelegibilidade, e aí foi lançado só o 370 e não foi lançado o 540, né? Que é obrigatório no caso desses crimes que geram inelegibilidade. Em relação à anotação de caderno de votação, a gente até falou também com a requisitada, mas reforçou com o chefe de cartório que a gente encontrou algumas amostras, né, 2 sessões eleitorais específicas, em que havia uma comunicação ou de suspensão de direitos políticos ou de óbito durante o fechamento do cadastro, e que o nome desse eleitor estava lá no caderno de votação e não tinha sido devidamente anotado pelo cartório, né? E a gente pede muita atenção em relação a esse trabalho, porque a repercussão negativa que isso pode ter sobre a imagem da justiça eleitoral é muito grande. Então, ter muito cuidado. Uma semana antes da eleição, no máximo, se fazer uma revisão de tudo que chegou de comunicação no Infodip ou fora dele, para que, se o nome deste eleitor ou eleitor estiver no caderno de votação, que ele seja assinalado como impedido de votar, justamente para que não haja nenhum risco dele chegar lá e tentar votar, ou alguém se fazer passar por ele no caso dos óbitos, tá? Autuação de processos de mesários faltosos, também se verificou a ausência de
de autuação em relação ao pleito 2022. E aí, por conta disso, também alguns mesários faltosos estavam sem o ASE 442 lançado, que é o ASE de mesário faltoso. E, não, aí encerra, né? O que eu tinha ainda a relatar, eu já antecipei que são as boas práticas em relação à ata de mesários e à ata do coordenador de acessibilidade. Pronto, a gente parabeniza pelas boas práticas. Já sugerimos à União e vamos levar mais adiante, né, Hugo? As boas práticas Isso. são ideias que vão surgindo e vão otimizando os trabalhos. Então, a gente parabeniza a zona, a 17ª zona, pelas boas práticas localizadas. Pedimos, reforçamos mais uma vez a atenção com esse período de cadastro eleitoral, né, um período que realmente a proximidade do magistrado na observação desses trabalhos é importante até para nos trazer alguma informação que seja relevante e que a Corregedoria possa ajudar e apoiar nessa realização. Reforçando também a questão das assinaturas e envios diário, que a gente já falou aqui mais de uma vez, e colocando sempre a Corregedoria à disposição para os apoios que nós pudermos prestar. Já verifiquei aqui que nas listas de pendência, tanto para baixa como para julgamento, a 17ª zona, não tem nenhuma pendência, então a gente não tem nenhuma cobrança específica de processos para baixar ou julgar considerados antigos, né? Vocês estão fazendo só o trabalho daqueles que já estão de 2021 para cá, tá certo? Então, agradecer a Doutora, disponibilidade. aí vale um detalhe. O processo mais antigo lá é de 2023. Olha isso, né? O céu de brigadeiro. O céu de brigadeiro. Que maravilha. Então, a gente parabeniza também por isso, né? O céu de brigadeiro é o que todos nós queremos. É a paz no coração do magistrado e de todos os servidores da zona. E aí, desejar a todos um pleito eleitoral muito tranquilo. A gente sabe que são eleições que movimentam muito, que nos exigem muito, porque são eleições municipais, né? Tudo fica concentrado nas cidades, no primeiro grau. A Corregedoria também vai estar muito presente, porque está ligada ao primeiro grau, para esse apoio, e desejar que tudo corra em conformidade, com tranquilidade, e nos colocar sempre à disposição para aquelas situações em que vocês necessitarem de apoio, né? Acho que podemos encerrar. Doutor Danilo quer falar, a gente ainda não oportunizou a fala do magistrado e do cartório também, do representante do cartório. Bom dia, doutora Melissa. Os demais participantes da reunião já havia desejado um bom dia anteriormente, desejar aí sorte na missão, Obrigada. sucesso, tenho certeza que será bem sucedida. Agradecer a Corregedoria, a todos, ao Hugo, aos demais colegas que estiveram em Mídia Rosa fazendo a correção. A gente recebe com satisfação esse relatório, felicitando aí as boas práticas e também com satisfação em relação às observações que seremos diligentes no cumprimento, nas pequenas correções, né? É sempre bom um olhar da Corregedoria, um olhar diferente do nosso, do dia a dia, né? Para que vejam o que está dando certo e o que precisa pouco, mas o que precisa ser corrigido. Em relação ao prédio, realmente teve uma melhora, é um prédio locado, o nosso prédio da Justiça Estadual é que não está a contento, mas em breve também teremos esse fórum novo, um pouco mais atrasado do que a União. Nós conseguimos recentemente apenas o imóvel a ser doado, já foi doado, e ainda está em vias de iniciar o processo de licitação junto à presidência do TJ, então demorará um pouco mais, mas é uma área que não é muito explorada e que poderá abrigar o cartório eleitoral, seja no próprio fórum ou ao lado, porque é uma região, um terreno, um imóvel muito grande da prefeitura que não tem prédio nenhum. Então, o fórum indo para lá, haverá também outros órgãos, porque o fórum atual, eu acho que não, o Johnny conhece, não é bom para receber o cartório eleitoral, porque é um fórum já bem antigo, próximo do Rio Parnaíba. Inclusive nessas chuvas a gente já vê a água bem próxima ali do fórum, então não seria interessante essa sessão do fórum antigo, mas sim ou receber no fórum novo ou nas proximidades, né? Um cartório eleitoral novo, né?
Em relação à força de trabalho, como já foi dito aí, nós podemos ter mais um pelo quantitativo de eleitores, mais um servidor requisitado, e a iniciativa aí, parabenizar a iniciativa do Johnny, que teve a iniciativa de a gente publicar esse edital, dando ampla publicidade a qualquer que seja os servidores públicos municipais, estaduais e federais, embora a gente saiba que há uma presença maior de servidores municipais, mas é um edital para qualquer órgão, né, público, né, seja federal ou estadual. Mas a gente sabe que nos municípios a maior força de trabalho é de servidor público municipal, ou um ou outro ali estadual pode também aparecer. Salvo engano, as inscrições encerram hoje, né, John? E a partir de amanhã segue aí o cronograma aí com a análise, vamos verificar se há bastantes interessados. Em relação aos processos, como já foi dito, são poucos e nenhum deles implicam qualquer perda de mandato eletivo, então está tudo em conformidade. E as outras observações em relação ao destaque material e os óbitos, principalmente após o fechamento do cadastro eleitoral, serão certamente observados por nós neste ano. No mais, parabenizar aí a todos que fizeram a correção e a todos do cartório eleitoral, liderados aí por este jovem Johnny. Retornando a palavra à doutora Melissa. E aí eu vou dar a palavra ao Johnny para que ele também possa conversar conosco e fazer os apontamentos que entender pertinentes. Bom dia, doutora Melissa. Bom dia, Bom doutor dia. Danilo, Hugo, Pedro. Me descrever, Johnny, branco, uso óculos, estou de cavanhaque e pela autoestima elevada, lindo, maravilhoso. Jovem, como o doutor Danilo me chama. Na realidade, nossa visita ilustre do Hugo, que é da casa também, né? A senhora sabe disso. Ele é o nosso servidor que está com a vaga de analista aqui, viu, doutor Danilo? Qualquer coisa a gente pega ele. Não A sabia. gente não deixa, não. A gente não deixa, não. Vamos cancelar o É, edital aí do requisitado e solicitar o de volta, então. Esse pleito ainda é ferido de plano. nossos problemas pontuais, espero que a gente consiga solucionar o mais breve possível. Eu gostaria de verificar com a corregedoria a possibilidade de a gente verificar, junto à administração do tribunal, o aspecto de plantão para o fechamento do cadastro. Verificar se realmente a gente vai poder fazer alguma coisa além do horário, se vai ter algum benefício para isso, se vai ter algum pagamento, se vai para banco de horas, se está regrado esse atendimento fora do horário ou não. Já aconteceram algumas reuniões, até no período de transição, porque isso era uma questão urgente, e foi definido já uma programação que será repassada, tá? Certo. Recentemente, nós tivemos uma reunião com a Corregedoria Nacional, e tem uma sugestão do Corregedor Nacional, e a gente está aguardando para ver se ela casa com a nossa, tá? Então, já Ok. tem definição, e nos próximos dias isso deve ser informado. Já foram detectadas aquelas situações mais urgentes, mais pontuais, mas vai ter um regramento geral, né? Hugo, a gente podia até antecipar, mas como teve essa reunião na semana passada com o Corregedor Nacional e pode ter alguma mudança, a gente pode criar uma expectativa que depois Isso. não seja exatamente a mesma. Então, Johnny, vou deixar de te dizer o que vai acontecer, o que já está programado aqui, porque a gente pode receber um comando diferente da Corregedoria Nacional, né, e da presidência do TSE. Então, a gente está aguardando o resultado dessa reunião que nós tivemos para saber, né, todo o Brasil encaminhou as suas programações e ver o que a Corregedoria Nacional vai dizer. Se vai ratificar o que foi feito por cada uma dos TREs locais ou se vai ter um funcionamento nacional padronizado, tá bom? Ok. No mais, aguardando mais orientações e o relatório que a gente recebe é como aprendizado, nunca como um puxão de orelha. Independente do resultado que venha, sempre vai ter essa parceria de construir a justiça eleitoral da melhor forma possível. Ok? Exatamente, eu acho que a gente tem que encarar isso, né? Eu sempre digo que inspeções e correções são uma oportunidade que a gente tem para que a gente possa visualizar coisas como o próprio doutor Danilo colocou no começo, que a gente às vezes não consegue perceber no nosso dia a dia e que vem
vem um olhar diferente, vem a corregedoria com o olhar técnico do dia a dia dela, que está acostumada com aquilo, e nos ajuda. Então, o sentido realmente é de auxílio, é de apoio, é de mostrar aquilo que a gente não consegue ver lá na zona, né? E essa é a lógica da inspeção, né? Para que esses ajustes, esse melhoramento vá acontecendo, né? A gente sabe da dificuldade, do que vocês trabalham nesse esforço, sobretudo nesse ano de eleição municipal, esse esforço a mais, e a gente agradece essa disponibilidade sempre. Doutora, Podem... só Oi, um avisinho aqui. sim. Terminada aqui a audiência, eu já vou concluir a ata da audiência e disponibilizar no bloco de assinatura, tanto da 16ª quanto da 17ª zona e para a senhora também. Aí eu peço só que assinem ainda hoje, porque como o sistema fecha hoje, eu preciso jogar no sistema essa ata ainda hoje. Eu vou correr aqui na TI, porque eu consegui habilitação no SEI na sexta, mas ainda não estou lá naquela área de assinatura, mas acredito que vão já resolver aqui para mim. Vai dar Perfeito. certo. Pois tá, era só isso. Então, eu dou por encerrada a nossa reunião aqui de finalização da inspeção, agradecendo a participação de todos, a disponibilidade de todos, desejando uma ótima semana de trabalho, um ótimo ano de trabalho nessas eleições e sempre colocando à disposição, que é o sentido do desembargador Ricardo, a corregedoria para o apoio que for necessário. Bom dia a Bom todos. dia, um abraço. Bom dia.